novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on. E aí, pessoal, mais um Rosário Cast entrando no ar. Hoje, vocês não têm ideia, vão fazer agora, da maravilha de episódio que este aqui será. Sim, porque eu tenho aqui diante de mim dois ícones das ciências humanas, né? Na prole acadêmica são filhos de, à minha esquerda, Milton Santos, né? À minha direita, Boris Fausto, né? Eles são, só para a gente representar e ilustrar aqui de alguma forma, né, a riqueza de conhecimento que nós teremos hoje neste episódio tão especial, escolhido a dedo para que os nossos estudantes, o nosso público de um modo geral, mas sobretudo os nossos alunos, né, acompanhem com uma atenção diferenciada, porque tem tudo a ver com o Enem, tem tudo a ver com a quantidade, né, de conhecimentos que vocês desenvolveram até aqui e puderam, evidentemente, aplicá-los durante as provas. Por isso, eu já começo cumprimentando o meu amigo Bretas, olá, que além de ser um professor de excelência, é também um grande colega, um querido colega, Rodrigo Salgado. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, muito me honra fazer parte disso, fazer parte desse podcast, fazer parte dessa instituição. Muito obrigado mesmo por dar essa oportunidade para eu e meu colega Bretas, aqui, meu querido amigo, parceiro de humanas e de debates acalorados. Sim, os debates. Eu falei, vocês vão ver já o calor do debate. Debate da sala dos professores ao podcast, né? Sim, inflamações acadêmicas, né? Exatamente. Assim que é bom. Mas, no geral, eu imagino que isso aqui será bem produtivo e vamos abordar muitas questões acerca dos temas do Enem e fazer algumas conjecturas para o UERJ também. Específica, né? Específica. E também até para o tema da redação, né? Porque tem a ver com a problemática da sociologia, questões de gênero, Estado totalitário. E fazer algumas reflexões também sobre o tema da redação do Enem. Trouxemos o caderno do Enem, então estamos com a prova aqui, vamos fazer alguns comentários pontuais bem específicos, né, desenvolvendo por meio de conhecimentos geográficos, historiográficos, filosóficos, sociológicos, enfim, temos aqui toda essa gama de saberes em favor do nosso espectador, daqueles que acompanham o nosso Rosário Cast e, claro, curtem o canal, olha aí aparecendo no rodapé do seu smartphone, do seu televisor, os nossos canais, né, as nossas mídias sociais, YouTube, Instagram e todos os demais, né, Facebook. Curtam, compartilhem, isso é importante. Comentem, deixem os seus feedbacks para a gente poder analisar e acompanhar o modo como vocês também estão nos enxergando nessa atividade tão extraordinária, oportuna, pertinente aqui no Rosário Cast, do nosso amado Colégio Nossa Senhora do Rosário, rumo aos 80 anos. Rumo aos 80 anos. Rumo aos 80, Bretas. 2025. Que alegria fazer parte desses 80, né? Rodrigo já está aqui há quantos anos? De fato, 8 anos. 8 anos, já viu, vou caminhar Bretas? pro 9º Eu ano. estou há menos tempo, mas assim, a construção dessa história ela é linda demais, né? A gente chega aqui há pouco tempo, mas a gente vai vendo que a filha que estuda com a gente, a mãe estudou, a avó estudou e todo mundo, uma família inteira construiu. Você sabe que vai ter um episódio especial. Que isso. Exatamente. De gerações. De gerações rosarianas. Gerações, muito bem. Tá vendo aí? O sentimento toma conta. E ele realmente não sabia. Mas bem aí sensacional. O episódio sobre gerações rosarianas. E se a gente parar para perceber, o mundo estava saindo, ou melhor, o nazismo estava sendo derrotado em 45, Vargas estava sendo deposto e o Rosário estava nascendo, que é de 45. Exatamente, olha a contextualização. O mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial. Na verdade... Entrando na Guerra Fria.
a congregação, ela se instala no Acre numa busca, inclusive, de Getúlio Vargas, no discurso amazônico, de voltar a produzir principalmente látex na região amazônica. Então, acho que também se refere muito a esse processo de uma tentativa de uma nova inauguração, de uma nova frente pioneira, né, a entrar nas regiões das regiões norte na busca de látex. E, de fato, se a gente pegar o processo histórico, a gente tem o Rosário, ainda no segundo momento era Vargas, tem um momento que a gente vai pegar a era dos militares, a nossa redemocratização, toda a nossa luta. Imagina os alunos do Rosário na Constituição de 1988. Sim. Imagina o debate que aconteceu. A efervescência que não era esse centro acadêmico durante esse processo, né? Aliás, todos esses que você mencionou. É verdade. Imagina essa... Eu fico fascinado só de imaginar. Fascinado. Imagina o quanto de trabalhos e todos os debates que aconteceram nessas instituições. Isso me deixa extremamente arrepiado. Eu estou realmente arrepiado. É muito tocante mesmo. De imaginar que professores, alunos puderam debater a Constituição de 1988, o seu processo cidadão e todas as minorias que, de fato, entraram para esse debate. Isso, de fato, é Rosário. Essa história construída ao longo de 80 anos tem que respeitar. Sem dúvida. De fato. Anos dourados, olha o símbolo aí, não podia ser diferente. Né? Sim. Rodrigo também se percebe nessa reflexão de, meu Deus, como é que não foi tudo isso? Não, sim, de fato, você se sente imerso, né? Trabalhar no Rosário, primeiro, pelo acolhimento. Sim, sem dúvida. A gente é acolhido, de fato, pela instituição. E, além disso, você faz parte da história. E você percebe que a história do Rosário, ela se mistura simbioticamente com a própria história da Zona Oeste, de Campo Grande. E você olha no aspecto regional e nacional da instituição. E você observa que, ao longo desses 80 anos, você trabalha numa instituição sólida. Sim. E isso dá muita solidez, e você entende, você confia na instituição. Isso se transfere aos professores, às famílias, né? Porque aí é uma atmosfera de trabalho, de confiança. De fato. Sem dúvida nenhuma. Sim. E quando o Rodrigo fala em âmbito nacional, é porque nós somos uma rede de educação, né? A rede de educação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras, atuando no Brasil inteiro. Quer dizer, do Acre, no mundo todo. De um modo geral, o serviço está no mundo todo. Mas, falando em Brasil, vem do Acre ao Rio de Janeiro, né? Passando por Florianópolis, temos o Elisa Andreoli, que é um espaço de excelência também, um grande colégio, uma referência. E, enfim, todo esse trabalho é feito ao longo desses 80 anos de Rosário, né? A congregação tem 124 anos no mundo, então é muita coisa, é muita história, né? É muito edificante desde Madre Elisa Andreoli, nossa fundadora. E vocês agora fazendo parte aqui comigo, né? Nós aqui unidos, escrevendo uma parte dessa história. Tantos grandes mestres passaram por aqui, passam ainda, e é muito honroso realmente, né? É razão de muita realização, de muita alegria estar aqui hoje reunidos, nós todos reunidos, né? Em função desse serviço, dessa educação feita com tanta qualidade, como hoje, com o Enem, disponibilizando aos nossos alunos um debate caloroso. Aliás, vocês estavam aqui, antes da gente entrar no ar, tinha um debate bem específico, né? Quase inflamado, sobre uma determinada questão aí, que eu vou deixar para vocês, né? Não sou eu que vou falar. Então, eu sou de linguagens. Hoje, o especial é de ciências humanas. Então, vocês que são de humanidades, não que a minha área não dialogue com a de vocês, sim, evidentemente que dialoga, né? Mas, assim, por favor. Sim. A gente pega da 46 para lá, né? Então, a gente, quando vai debater ciências humanas, a gente está falando da história, da geografia, estamos falando da filosofia e da sociologia, né? Eu acho, antes da gente começar aquele debate, eu acho que vale a pena deixar muito claro uma coisa, que o aluno, ele insiste em carregar das ciências da natureza e da matemática para humanas. Que eu já vi vários professores falando, não, você vai direto para o comando da questão, esquece o texto. Nas humanas, isso não existe. Exatamente. Não existe.
Não existe você fugir do texto. Existe uma estratégia de prova que normalmente muita gente faz, que é ler o comando da questão para identificar o que você vai ter que buscar no texto, mas faz parte da matriz de referência do Enem sempre trabalhar questões abordando aspectos críticos. A gente vai lembrar que a base do Enem não é um vestibular. O Enem ele é um exame nacional de ensino médio para verificar o sistema educacional em todo o país. Por isso até que o método de correção do Enem não é o chamado TCT, Teoria Clássica dos Testes, que é a soma de cada uma das questões que vai me dar uma classificação. Mas ele está dentro do TRI, da Teoria de Resposta ao Item. Quer dizer que ele vai analisar a sua coerência de prova, existe a questão muito errada, mais ou menos errada, então existem questões fáceis, médias e difíceis já calibradas. Então o Enem de humanas, a parte de humanas, ela tem uma especificidade. Ela quer entender se você é crítico, se você consegue analisar, se você consegue fazer interlocuções com diversas matérias. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Sim, e de fato... Desculpa interromper, mas já interrompendo, há uma máxima na língua portuguesa que diz: fora do texto não há salvação. De fato. Então, por favor, né, nos atentemos a ele, porque não é bem assim, deixa o texto para lá, né? De fato, esse Enem, principalmente este Enem, essa prova de humanas, ela reforça esse caráter mais abrangente das ciências humanas. Poucas questões eu vislumbrei um conhecimento específico. Tá? Então, foi uma prova interdisciplinar. Até separamos aqui algumas questões para a gente comentar. Eu penso que as questões de filosofia foram as mais difíceis desta prova, especificamente. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o tema da redação, mas eu penso que esse Enem ele é marcante, na minha opinião, na minha visão, que ele é o Enem do natimorto novo ensino médio. Isso, tá? Que já sofreu um remendo. E isso, quando se fala de toda essa elaboração e reelaboração constante do ensino médio, você lança esse adjetivo natimorto, né? É porque ele já nasceu morto. Sim. Então... E a tua crítica pontual em relação a isso, ela vem muito em função de... eu tenho essa crítica porque ela foi feita muito a toque de caixa, não foi consultado a professores, e o resultado a gente está vivendo. Sim, tá? Foi inconstante demais. Inconstante, e aqui eu tenho que reconhecer a forma como a instituição ela conseguiu trabalhar esse novo ensino médio de uma forma com que os nossos alunos não perderam nada. Sim. Eles só ganharam. Em contrapartida, a gente observa alunos da rede pública que perderam muito em relação ao conteúdo, não foram preparados para essa avaliação, e os nossos alunos não. Eles conseguiram, graças a esse esforço aqui da instituição, de trazer sempre o plus. Sim. Eles não tiveram nenhuma perda da formação geral, exatamente. E acrescentamos isso dentro dos itinerários. E o nosso aluno ele foi para essa prova totalmente preparado. Sim, com estrutura, compromisso, se consegue dar conta disso, sem dúvida, porque o Rosário tem uma estrutura extraordinária. Sim. Mas quando se olha para o cenário nacional, em que a escola pública, né, principalmente, sofre com aspectos de desigualdade, né, com questões de descaso e desigualdade, fica realmente muito difícil acreditar que tanta instabilidade no ensino médio não vai trazer dificuldade para os nossos alunos no Brasil inteiro, né? Dentro do itinerário formativo, por exemplo, da geografia, que no segundo ano a gente trabalhou, a primeira fase ali do segundo ano, primeiro semestre, a gente trabalhou a urbanização, eu tive um espaço, eu tive possibilidade de trabalhar a urbanização frente ao Rio de Janeiro, que de longe é a cidade que demonstra os aspectos, os fenômenos da urbanização mais intensos. E eu pude trabalhar, eu fiz as divisões dos grupos, a gente apresentou uma série de trabalhos, porque também no itinerário formativo a gente tenta buscar que o aluno trabalhe designer, o aluno trabalhe outros aspectos que não seja apenas a questão conteudista. E, por exemplo, a gente pode abordar... O Rio de Janeiro é a melhor maquete para estudar o Brasil? De longe. De longe. A gente está falando da cidade que forma a primeira favela.
da América do Sul, quiçá da América Latina, né? Há uma discussão em termos ao México, de uma favela no México. Mas o Rio de Janeiro, nós vemos diversos processos, gentrificação, valorização dos espaços, inércia do espaço urbano, periferização, favelização. Tudo a gente consegue visualizar a poucos passos do centro do Rio de Janeiro. E também o aspecto da redação. Exatamente, fazendo também um complemento no itinerário formativo que eu leciono, né, análises historiográficas. No segundo ano, a gente trata só do processo de urbanização, mas já para um aspecto sociológico, das desigualdades. Sim. E quando a gente pega a prova do Enem, ao menos a gente dorme com a cabeça tranquila de que tudo foi abordado. Sim. Tudo foi discutido. Nada passou. O texto, que é o nosso texto 6, ele faz parte literalmente do trabalho sobre a Pequena África. Literalmente, onde a gente abordou em sala de aula esse espaço do Rio de Janeiro que visualizava principalmente a chegada de negros escravizados e a sua instauração principalmente das culturas em alguns espaços, porque o Rio de Janeiro, isso a gente pode até puxar um aspecto social, mas o Rio de Janeiro, no final do século XIX, início do século XX, a gente divide muito o Rio de Janeiro entre espaço dos pobres e dos ricos, sabe? Sim. Mas o Rio de Janeiro, no final do século XIX, ele existia o espaço dos pobres, o espaço dos ricos e o espaço dos negros, porque ainda era vista como uma terceira classe dentro do processo social. Normalmente ricos e pobres normalmente moravam na mesma rua. Os pobres moravam nos antigos casarões, os chamados cortiços, mas ainda não havia o espaço do negro, porque o negro ainda não ocupava os espaços do branco pobre. Olha aí, a Luísa Azevedo na literatura. E aí a gente estabelece justamente esse espaço... Realismo, naturalismo. Sim, que vai ficar nas regiões da saúde, que vai ficar próximo à Praça Mauá, à Pedra do Sal, que era o espaço onde, de fato, os negros conseguiam estabelecer suas culturas, em parte vão até a Praça 11. Então... isso tudo ficou muito claro ao aluno. E a gente literalmente pode dormir, porque não há nada mais gratificante do professor do que isso. E agora fica muito claro, e também gratificante, né, igualmente gratificante, é o repertório para redação. Ele acabou de falar a redação do Enem 2024. De fato, e sem contar que nas aulas de sociologia que eu leciono, né, sociologia e história, e o itinerário formativo, né, análises historiográficas, e eu dedico uma aula de sociologia somente para trabalhar o pensamento social brasileiro. Então, eu vou para Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Abdias Nascimento, e eu vejo que o tema da redação sobre essa questão da herança cultural da africana, os nossos alunos estão preparados, porque eles conseguem debater a ideia do Gilberto Freire enquanto essa construção de uma narrativa nacional, em que a cultura brasileira ela foi formada a partir dessas três culturas, do europeu, do africano e do indígena. O Gilberto Freire faz isso de forma magistral no seu Casagrande Senzala, apesar das críticas do termo, do conceito da democracia racial, que ele cunhou e que hoje já é muito debatido, muito criticado. O Florestan Fernandes já resolveu esse problema ao denunciar que essa ideia de democracia racial seria um mito. Mas a gente não nega a importância da obra do Gilberto Freire em trazer um brasileiro criando uma narrativa nacional que até então estava nas mãos de um europeu, era o Calvin Martius, no século XIX, tinha criado essa narrativa. Então esse primeiro esforço, inclusive na década de 30, durante Era Vargas. As obras que vão inaugurar o pensamento social brasileiro, tanto Casagrande Senzala quanto o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, eles são obras que serão lançadas na década de 30. Também um esforço da Era Vargas, que a gente está aqui discutindo a ideia da Era Vargas, quando a instituição, inclusive, foi criada, de criar uma narrativa nacional, criar um pensamento brasileiro. E isso é muito importante, até mesmo para a gente pensar a academia hoje, como o pensamento hoje acadêmico brasileiro, cada vez mais, ele está deixando de lado esses pensadores brasileiros e está se rendendo à francofilia, não que eles não sejam importantes, mas a gente tem que pensar o conceito, por exemplo, de quilombismo do Abdias Nascimento, muito importante para nossa de entender essa né? resistência da cultura africana. Sim. Vamos pensar que o Abdias, na época da Era Vargas, ele tinha fundado o TEM, né, o Teatro Experimental Negro,
Ele foi esse primeiro a trazer o esforço da beleza da negritude, do talento artístico da negritude, que era sempre colocado a segundo plano. Então, o conceito de quilombismo, a ideia da Angela Davis, até mesmo como uma proposta de intervenção, né? Ela fala que não basta, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário que seja antirracista. Então, você trabalha a ideia de que a nossa educação ela precisa contemplar a ideia dos heróis do abolicionismo, como Luiz Gama. Aqui o próprio texto cita o Luiz Gama, cita Carolina de Jesus, né, do Quarto do Despejo, dentre outros protagonistas da história do movimento abolicionista, de toda a história da negritude. Salgado, que maravilha. A articulação desse conteúdo, só aqui numa correção mental que eu fiz de uma redação que aplicasse esse repertório, já garantiríamos 400 pontos. Sim, já são 400 pontos. Eu fiz, enquanto você falava, eu fui fazendo cálculo. Mas 400 pontos de repertório aí. Olha a qualidade. Sim, mas a gente... Não quero discordar de você, então já vamos começar aquele momento dos embates. Mas o governo, a gente pode olhar assim, a fase 30 como a fase de surgimento de diversas ideias, principalmente as nossas, não teorias raciais, não é isso, mas as nossas compreensões das raças dentro do Brasil, mas o governo não havia uma proposta tão intensa. Na geografia tem um grande ícone que vai trabalhar também as questões raciais, que é o Delgado de Carvalho. Ele era mais teórico no sentido do pragmatismo dentro do processo. Não, se você tem isso, se você tem aquilo, tal, quase um negócio lá meio fascista. Mas as práticas, tanto do IBGE, que veio também nessa ideia de levantamentos sociais, na realização dos censos na época de 30, tinha uma ideia de levantamento social, mas o governo Vargas ele também não foi, porque a gente pode falar, não, porque foi no período de Vargas, mas Vargas de longe se tornou um grande afinco, principalmente dessas minorias, assim. As práticas dele, principalmente na destruição da Praça 11, foi de longe uma prática extremamente preconceituosa, extremamente racista, entende? Onde ele via negros, de fato, ele tentava expulsar, e as práticas eram bem nesse sentido, a lá fascismo mesmo. Só para deixar claro que o governo ele não empenha-se muito nessas práticas, principalmente de reconhecimento da população negra. De longe, isso vai vir posteriormente, a gente pode notar. A primeira Constituição onde eles estão em debate, em discussão, vai ser na década de 80. Exatamente. Então, vamos falar... a gente tem que ter cuidado, né, de não cair no anacronismo, tá? Porque eram questões daquele tempo. Claro que a gente analisa criticamente, e é necessário que se analise criticamente, é óbvio, mas a gente tem que entender que ele era um homem de seu tempo. E as questões postas, tá, não eram essas. De qualquer forma, eu não estou aqui... Não, com certeza. Fazendo aqui passar de pano. Uma passada de pano, eu não queria usar bem. Não, deu para compreender. Mas eu não estou querendo redimir a figura de Vargas. Não estou querendo redimir. A gente analisa ele dentro do seu tempo. De qualquer forma... Faz a revisão, levando em consideração as questões daquele contexto histórico pontualmente. Né? Eu entendo que criou-se um esforço para pensar o Brasil de forma original. Sim. E, nesse sentido, a obra do Gilberto Freire, do Casagrande Senzala, ele poderia ser facilmente utilizado como repertório nessa redação. Total. Olha que maravilha. E em relação às questões, né? Quando a gente traz para as questões das áreas de vocês, observações, eu já estou vendo daqui, são muitas, né? Muitas. Dessas, quais que vocês gostariam agora de colocar para que esses estudantes que estão nos acompanhando fielmente no Rosário Cast possam agora refletir mais criticamente? Primeiro, já definindo, a gente está usando uma prova que é a branca. A né? branca, sim. Normalmente fica disponível no site do INEP a azul. Normalmente ficam disponíveis a azul. Eu vou começar pela minha opinião, mas creio que não está tão distante da do Salgado. Assim, ela foi uma prova desse novo ensino médio. E esse novo ensino médio, e aí é uma leve discordância da gente em alguns pontos, é que essa prova ela remeteu a uma perspectiva menos tão conteudista, tão direta. E aí, para quem fez o Enem,
obviamente, nossos alunos aqui, eles têm uma prática de fazer questões do Enem fora do comum. Isso. Então, eles vão realizando questões, provas do Enem anteriores até não poder mais. Mas, para quem já fez as questões anteriores, você vai se lembrar ali de 2021, por aí, naquela questão, famosíssima questão da sombra do Congresso Nacional e do Sol iluminando no Congresso Nacional. Durante o solstício. Durante o solstício de inverno, para que direção, olha e imagina a questão do Enem, para qual direção está apontado a sombra do Congresso Nacional no dia 21 de tal. Isso daí, não espere mais questões nesse padrão. Pelo menos pelos próximos 2, 3, 4 anos, não espere questões nesse padrão. Em 2019, teve uma questão que eram questões, principalmente de respostas muito rápidas, de apenas uma frase, que se tratava de um local no extremo norte do mundo, no Polo Norte, que ficava sem ver o sol durante muito tempo. Isso se dava devido a qual fator geográfico? Não espere esse tipo de questões. Esse Enem mostrou claramente que não seria uma pergunta tranquila, de um texto rápido, de uma resposta rápida conteudista. Não. Nesse Enem, você precisava começar a linkar coisas. Você precisava trazer coisas, principalmente de outras áreas da geografia, para responder uma questão de geografia, ou, quiçá, também da sociologia, filosofia e história. Ela foi uma prova muito interdisciplinar. Sim. Extremamente. Sim. Eu fiquei até contente e feliz, né? São os objetivos basilares do Enem, né? De fato. Que seja isso, né? E aqui no Colégio Rosário a gente tem essa prática, inclusive, de fazer aulas interdisciplinares. Interdisciplinares. Às vezes eu entro em sala com Bretas, a gente fala de um tema, a gente vai discutir Os nossos projetos são assim, né? O próprio FEP, o Festival FEP, então quer dizer, Poemas. essa interdisciplinaridade está até no DNA do rosariano. E isso é aproveitado para a prova do Enem. Eu fiquei até muito feliz que teve uma questão, né, sobre a Idade Média e as catedrais e a universidade no século XIII. E acabou que o nosso passeio em Petrópolis, eu dei uma aula na catedral. Recentemente, né? Um dos passeios Pedro de agora. Alcântara, né? Discutiu o estilo neogótico a partir da catedral. E eu fiquei feliz que algo debatido numa aula de campo, como a nossa em Petrópolis, caiu uma questão aqui no Enem, né, da Baixa Idade Média. E como é importante, né? Uma aula passeio com essa perspectiva. Sim, eu vou, como forma de citar um exemplo, tem uma questão que vai falar sobre 1960, a primeira pílula anticoncepcional. Então, era comum nos anos anteriores, 2, 3 anos atrás, você falar, a diminuição das taxas da quantidade de jovens está relacionada à redução das taxas de natalidade, mortalidade, tal. E a resposta veio a ampliação do debate público sobre o planejamento familiar. Essa resposta, ela vem arraigada não apenas do processo da geografia. É óbvio que o planejamento familiar gera redução das taxas de natalidade. Isso daí está na aula de geografia. Mas a ampliação desse debate está na história, está na entrada, está no estudo da sociologia, principalmente na entrada da mulher no mercado de trabalho e da emancipação feminina. O maio de 68. Ou seja, esperar uma prova que viesse apenas falar sobre geografia não seria possível. Ela veio uma prova que eu acho muito mais presa à sua matriz de referência. Essa questão aqui, ela está dentro da nossa competência 2, né? Que vai abordar principalmente sobre relações sociais e movimentos sociais. Mas ela veio muito presa à matriz de referência. Então, você olhar um texto, identificar esses textos, identificar o texto, fazer a relação desse texto com outros aspectos, outras ciências. Isso daí é algo balizar da matriz de referência. E veio muito dessa forma. Então, sinceramente, eu espero o Enem mais nesse formato. Quando vocês norteiam os alunos, como estão fazendo agora, e o olhar revela uma preocupação genuína, isso é tão bonito que um professor reconhece isso no outro, né? E os alunos também sentem profundamente. Eu pergunto, a partir desse estímulo que eu vejo aqui claramente, tem pulo do gato? Como dizem por aí na linguagem popular. Como é que um aluno... E você já deu um sorriso maroto aí, porque sabe que eles tentam isso, né? Então, tenta o teu pulo do gato, que depois eu falo o meu pulo do gato. Eu sempre falo para
os alunos que a resposta está no texto. Não tem como fugir do texto. Não, eu não sou muito, isso é um método meu, tá? Cada professor tem o seu método. Eu não sou muito de macetinho, de tudo mais. Como as minhas disciplinas elas são mais teóricas, então eu vou sempre para o debate teórico de fato. Então eu sempre indico aos alunos, olha, dá uma olhada no autor, no autor do texto. Ali, se você já identifica o autor, você já sabe de qual escola ele pertence, já sabe das conjunturas históricas em que aquele texto foi produzido. Isso é muito importante. As influências sobre ele, né? Exatamente, porque o texto ele é fruto de seu tempo. Perfeito. E se um aluno ele sabe identificar isso, ele já tem mais da metade do caminho andado. E quando ele fica entre duas, a resposta está no texto. Então, diante disso, eu sempre falo para os alunos, não tem segredo. É uma leitura atenta, com calma. E eu sempre falo para os nossos alunos que o grande inimigo deles é o próprio nervosismo, porque eles estão mais do que preparados. Sim. Mas eles ficam nervosos, e que é normal, só fica nervoso quem estudou, quem se preparou, quem tem algo a perder. Porque dimensiona, né? Exatamente. Mas é necessário ter o controle para a mente abrir, né, e até mesmo conseguir ler, né, extrair o que o texto está indicando a ele. Mas sempre a dica que eu dou... Textos extensos, de um modo geral, exatamente, cansativos, né? A dica que eu dou é, quando você está na dúvida, e geralmente ele está na dúvida entre a correta e a distratora, ele volta para o texto. Volta para o texto, que o texto vai te guiar na resposta. Sim. Eu sempre dou essa sugestão. Só fazendo uma colocação, e aí aproveitando o gancho, as questões de filosofia, por incrível que pareça, elas foram as questões mais difíceis e conceituais. Por quê? Porque as questões buscavam muito conhecimentos muito específicos e também um vocabulário muito rebuscado. Como, por exemplo, a questão 49 da prova branca, o gabarito girava em torno do conceito de epistemologia, epistêmico. Sim. Então, isso é um conceito muito caro para a filosofia, né? Episteme vem de pele, né, do grego, e tem a ver com a teoria do conhecimento iniciado lá com os socráticos, né? De onde provém o conhecimento? Altamente complexo. Né? Da razão, da racionalidade ou do empirismo? E esse debate vai se arrastar. E Kant vai tentar, no final do século XVIII, resolver isso com o conhecimento a priori, a posteriori, mas era necessário do aluno entender o conceito de epistemologia, mesmo porque esse seria o gabarito. Assim como também na prova branca, na questão 50, né, logo a questão posterior, a que eu acabei de falar agora... Algo que no âmbito universitário já seria desafiador, já seria extremamente Imagina desafiador. No ensino médio. Por exemplo, um texto do Michel Foucault. E aqui vai a minha crítica pública a essa questão. O Michel Foucault... Eu usei o Michel Foucault na minha dissertação de mestrado, na minha monografia, já escrevi artigos sobre Foucault, então eu tenho muita leitura sobre esse autor. Mas cai um texto do Foucault, e um texto mais ali pensando uma metafísica da alma. Esse texto já devia ter... eu imagino que esse texto foi produzido ali já no final da vida dele, e que... a pergunta era sobre o pensamento metafísico, uma concepção metafísica. Olha, eu não vejo Foucault, apesar de ter criado todo um sistema de pensamento, como o Foucault pensou, né, até uma epistemologia, eu não penso Foucault como um filósofo da metafísica. Aqui encaixaria muito mais um texto do Platão, por exemplo. Sim, perfeito. Sabe? Então aqui é meio que a crítica, porque o meu aluno, quando ele estuda Foucault, o que a gente basicamente discute? A teoria dos corpos dóceis, o papel das instituições para controlar esses corpos. Microfísica e do a microfísica do poder. Você vai moldando as pessoas da sociedade. Você não discute as palavras e as coisas, a arqueologia do saber, mesmo porque também não cabe e não dá tempo. Apesar dos nossos alunos eles terem uma envergadura intelectual que eles conseguem alcançar isso, sem nenhum problema. Mas eu não vejo o porquê de discutir essas questões epistemológicas do Foucault. Muita densidade não cabe no ano letivo. Não cabe no ano letivo. Então, esse texto do Foucault, ele não estava se coadunando com a pergunta. E também isso atrapalhou alunos excelentes
que não conseguiram entender, por exemplo, que o gabarito orbitava em torno do pensamento dicotômico da metafísica, entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Se isso caísse, por exemplo, o Platão, ou se botasse a escola de Atenas, do Rafael Sanzio, né, a figura lá perdão, de Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para baixo, eu acho que isso... Casaria melhor. Casaria melhor. Então aqui vai a minha única crítica e minha... Eu peguei Você achou uma questão um tanto desconectada? É, desconectada. Uma boa questão, mas que o texto estava desconectado com a questão. Perfeito, perfeito. E você, Bretas? Pulos de gato. Você vai dar uma implicadinha com a prova também? Não. Ou você ainda está pensando no pulo do gato? Não. A implicada com a prova, eu entendo que é o novo padrão. A gente simplesmente vai lá e... Já vi questões na prova, tem uma questão de 2015, que é um texto do Guerra, né, que é um grande teórico da geomorfologia, que você vê que aquele texto foi retirado por algum pós-doutor que fez, que não tem o mínimo contato com um pré-vestibulando há muito tempo. Então, é algo extremamente teórico e fora da casinha. Pesquisa. Sim. Né, e perdeu completamente o tato com o alunado. Fora do comum, do comum mesmo. Mas nas questões do pulo do gato, é isso daí que eu tento insistir um pouco mais, assim. Por isso que eu te provoquei. Sim. Porque, assim, eu acho que o principal pulo do gato, que eu sempre falo para meus alunos, olhar a matriz de referência do Enem. Porque na matriz de referência ele vem dizendo para você como ele vai querer as questões. Então, o que é a matriz de referência? Ele não vai falar, vai cair cartografia. Não, ele vai falar as relações e movimentações da cartografia com as relações sociais. E isso caiu. E isso literalmente caiu. Então, você entender como ele vai cobrar aqueles tipos de questões, isso já faz uma diferença fora do comum. E, principalmente, uma coisa que eu sempre falo lá para os meus alunos, né, que eu acho que um pulo de gato fora do comum, eu falo, vocês estão fazendo TRI, a teoria de resposta ao item. Então, não adianta, se a gente tem 15 questões de geografia, vamos supor que sejam 5 fáceis, 5 médias e 5 difíceis. Não adianta você acertar as 5 difíceis e errar as 5 fáceis, que a sua nota de coerência de prova vai lá para baixo. Então, o primeiro pulo do gato, que eu já falo sobre a matriz de referência, eu falo, olha, não erre as questões fáceis. E, às vezes, o erro da questão fácil está em que o aluno começa a fazer ligações muito extensas. E eu falo, quando passou da sua segunda ligação, você já errou. Porque às vezes a pessoa pode olhar e falar, mas está tão fácil isso daqui que eu não vou marcar essa alternativa. Não, é isso. Quando você para e pensa, não, porque aqui está apresentando o planejamento familiar. Não, mas o planejamento familiar faz as pessoas terem menos filhos, que vai fazer tal. Então pode ser a outra lá embaixo. Não, você já voou muito. Volta, e você passa de 2 linhas de ligação de uma ponta a outra, você já voou demais e você provavelmente vai perder uma questão fácil, porque você não acredita que aquela questão é tão fácil e você vai perder. E perder uma questão fácil no TRI é uma dor muito grande para a tua nota. É mesmo. Você não pode errar questões fáceis. Sem dúvida. E aí você faz... Principalmente, os nossos alunos aqui, eles têm a experiência de fazer questões anteriores. Provas anteriores. Isso daí é fundamental. Mas é porque vocês os treinam o tempo todo para isso. Né? Sim. A gente faz isso. E faz, inclusive, desde o fundamental. Sim. Aqui é o tempo todo. E aí, a ponto dos alunos falar, mas, mestre, essa questão ela não é de Enem, não. Eu falei, mas como é que você sabe que essa... Não, porque não tem o formato do Enem. Então você já entendeu como é que é o formato de uma questão do Enem? O olhar fica treinado sensível. Isso é maravilhoso. Você entender já que tem um formato da questão e a questão tem esse formato e a coisa vai... Então esse pulo do gato, olhar a matriz de referência, principalmente não errar as questões fáceis, isso dali já é fundamental. E como é que eu sei o que é uma questão fácil? Não é. Façam as provas anteriores. Sim. Fazer as provas anteriores é
mais que fundamental. Você tem o tato das questões, você entende como é aquela questão, você entende a proposta. Então, se você não é um aluno rosariano, mas você vem acompanhando o Rosário Cast, e a gente pode colocar essa dica. Mas o aluno rosariano, ele já sabe que a gente... disso, e é por isso mesmo que para entender... Diariamente. Exatamente, é diário, é constante. Há 80 anos, fazendo uma diferença extraordinária na formação integral de milhares de alunos. Sim, sim. Por isso, meu caríssimo, admirável. Admirado e admirável. Né? Por muitos que agora nos assistem e que não o conheciam, conhecem e agora entendem por que você é admirável. Né? E admirado por nós também, seus colegas. O Rodrigo Salgado, um acadêmico de excelência, né? Obrigado. Que veio aqui dividir parte do seu conhecimento. Pena que o tempo é curto, né? E a gente gostaria de ficar aqui 3, 4, 5 horas falando, porque, afinal de contas, conhecimento é inesgotável, né? Então nós ficaríamos aqui por muito tempo. E esse aluno, esse jovem que deseja aprofundar cada vez mais esse treinamento para o vestibular, tem que vir para onde? Tem que vir para o Rosário. Tem que viver esse encantamento, né, que nos arrebata realmente. Porque o Rosário é diferenciado em todos os sentidos. Ele realmente nos toca de uma forma quase que indescritível, porque... tem a ver com a missão. É o ambiente, é o material humano, né? É a história da instituição, da congregação. E a equipe também. Nós temos aqui uma equipe de excelência. Sim. Sabe? Eu acho que o grande... Além da nossa estrutura física, a matéria intelectual dos nossos professores é de excelência. Sim. E não é à toa que essa matéria intelectual... Esse saber que forma e transforma tem de ser presenteado. Então, agora chegou aquele momento tão aguardado das nossas ecobags. E vai ficar com eu quero saber de vocês... quem é que vai ficar com o quê? Porque hoje o Natal vem se aproximando e a gente quer fazer como se faz em algumas casas, né? Que são os mesmos presentes, mas as cores diferentes. Então, qual que vocês vão querer, crianças? Vou querer, já que tá aqui na frente. Azul? Então, você cede pro seu amiguinho tudo azul? Bem, então bem. Tá certo, olha só. Mostrem lá pros nossos... Eles ficam curiosos para saber o que vem dentro das nossas ecobags. Olha, pode mostrar? Vem pro Rosário. Claro, um item ou outro, não tem problema. Olha a nossa garrafinha. Olha essa garrafinha. Essa fundamental. Garrafinha exclusivíssima. Dá mais pra que fala dessa? Sim. O professor tem que se hidratar. Os nossos marcadores de página, né? Com a Elisinha. Presta aqui pra ver, o pessoal que não conhece. Nossos marcadores festivos, né, comemorativos, que celebram as datas especiais na rede de educação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras. Então tem aqui a nossa fundadora, Madre Elisa Andreoli, em desenho. Olha que lindo. São Elisinha. Temos assim. Né? Temos vários. Gente! Vou mostrar novamente. Aqui, ó. Dei uma olhadinha. Bacana, né, gente? Amei o chaveiro, hein? Nossa Senhora do Rosário. Amei. Bonito, né? E é o chaveiro de 80 anos. É, o chaveiro de 80. Isso daqui é marcante, hein? Sim. Isso daqui é marcante. É pra vida inteira. E o nosso Rosário Cast, esta entrevista, é pra vida toda. Edição de colecionador. Guarde com muito carinho, trate os seus professores, valorize sempre, né, os seus professores, porque esse material intelectual, humano, é realmente a diferença, né, das nossas vidas, de todos nós. Nós, professores que convivemos com os nossos colegas e, claro, os nossos alunos que recebem esse estímulo, essa provocação intelectual que leva para frente e espiritual também, né? Porque aqui também há uma missão que vai além das questões somente acadêmicas, né? Mas as questões humanas são colocadas em primeiro lugar. Graças a Deus. Gente, e graças a Deus que vocês estão com a gente. Vocês querem mandar um abraço? Um abraço a todos os alunos aí. Abraço a todos os alunos. Agradecer novamente o convite. A oportunidade. João, imagina, é sempre um prazer imenso. Meu colega aqui de uma envergadura ímpar. Envergadura intelectual ímpar. Pretas. Agradecer a toda a equipe. Agradecer a toda a escola, né, por me proporcionar esses 8 anos de muita felicidade trabalhando aqui.
Tá, e virão muitos outros, né? quiser. Vocês são sócios, graças a Deus. Agora do Rosário Cast, com certeza. Pessoal, muito obrigado. Valeu, até o próximo tchau, episódio. Grande abraço. Fiquem com Deus. Beijo. Tá on. Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast. Tá on.